Vamos lá, galerinha, mais uma aula. Hoje o assunto, a gente vai tratar de grupos e de usuários, tá? Então a gente precisa entender qual que é a diferença de cada um desses objetos e como eles funcionam dentro do sistema operacional, tá? Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu tenho uma pasta qualquer e eu quero dar permissão para todos os alunos do terceiro ano vespertino, tá? Então, como que funcionaria no mundo de hoje? Eu ia entrar nessa pasta, ia pegar aluno por aluno. Aluno 1, permissão. Aluno 2, permissão. Aluno 3, permissão. Ia fazer isso com 40 alunos da turma, tá? Qual que é o conceito de grupo? Eu iria criar um grupo chamado Terceiro Vespertino, iria adicionar todos os alunos nesse grupo, e quando eu quisesse manipular algum tipo de acesso para esses usuários, eu não trataria individualmente cada usuário. Eu trataria o grupo. Então, eu dizia, esse grupo pode acessar isso, isso e isso. Então, todos os usuários que são membros desse grupo poderiam ter acesso a esse recurso. Entendeu? Então, esse é o conceito de grupo básico e esse é o conceito de usuários. Isso agiliza demais a forma que a gente consegue manipular os recursos do sistema para dar permissão a determinados usuários ou grupos de usuários, tá? Então, deixa eu só mudar a tela aqui para a gente começar a trabalhar no Ubuntu, tá? Deixa eu abrir aqui o meu Ubuntu. E aí, a gente vai entrar naquele mesmo cenáriozinho de sempre, tá? Mas a gente não vai precisar dos diretórios, vai ser só com usuários, tá? Como eu disse, eventualmente vou estar olhando para cá porque o meu roteiro está todo desse lado, tá? Então, primeira lição. Quando a gente vai manipular o sistema operacional, criar um grupo, criar um usuário, criar qualquer coisa, eu não posso trabalhar com usuário comum, tá? Eu não posso vir aqui no usuário aluno e querer adicionar um usuário, tá? Então, para adicionar um usuário simples, add user e o nome do usuário. Vamos botar aqui o usuário chamado Denis, tá? Quando eu dou Enter aqui, eu vou dizer o seguinte, ó, somente o root pode adicionar grupos e usuários no sistema. Então, eu tenho duas formas para fazer isso. Eu posso vir aqui na frente, digitar o sudo, tá? Ele vai pedir a senha de aluno. Eu vou continuar com o usuário aluno, mas eu vou executar isso de forma privilegiada, ou eu mudo logo para o root e é assim que eu prefiro, tá? Eu prefiro trabalhar direto com o root aqui, dou sudo sul, pede a senha de aluno, abc@123, e aí agora eu estou com o usuário root, tá? Existem duas formas para a gente saber com que usuário a gente está conectado. A gente pode olhar aqui o que está antes do arroba, tá? À esquerda do arroba. Aqui eu estou com o usuário aluno, aqui eu estou com o usuário root, ou eu posso digitar o comando whoami, tá? Whoami, ele me mostra o usuário que eu estou. Aqui eu estou com o root. Se eu der o êxito, vou voltar para aluno. Se eu digitar o whoami, eu estou com o usuário aluno, tá? Mas para essa aula, vamos trabalhar sempre com root. Assim, Denis, por que aqui em cima, quando tu digitou sudo sul, pediu password, e aqui embaixo, quando tu digitou, não pediu? Porque ele já tem essa sessão iniciada, tá? Ele já tem essa autenticação iniciada. Então, vamos iniciar duas coisas, trabalhar com duas coisas, tá? Primeiro, toda vez que eu crio um grupo ou crio um usuário, existem dois arquivos no Linux que mantêm esses caras informados, tá? A gente vai conhecer agora, botar no barra aqui, o diretório etc, tá? Então, tudo vai estar dentro desse etc. Quando eu criar um usuário, ele vai para esse arquivo aqui, ó, pagewd, e aqui vão estar todos os meus usuários criados. Aqui, ó, está o usuário aluno, tá? E se eu criar um grupo, ele vai para esse arquivo aqui, groups, tá? Deixa eu ver se é group, tá? Aqui está o grupo aluno também. Toda vez que eu crio um usuário, é criado um grupo também com o nome desse usuário. Então, criou o usuário aluno, aqui eu tenho o grupo aluno, tá? Então, a gente vai cansar de usar esse cat aqui, e eu já vou dar uma dica. Eu quero listar somente o usuário aluno, não quero listar todos os usuários aqui, ó. Depois do comando cat group, eu dou pipe, que é essa barrinha para cima, nem é para a esquerda nem para a direita, a barrinha para cima, dou o comando grep, e aqui eu digito aluno. O que ele vai fazer? Ele vai procurar dentro desse arquivo apenas entradas com o nome aluno, tá? Então, aqui eu consigo ver, ó, todos os grupos que o usuário aluno faz parte. Existe outro jeito de fazer isso que eu vou ensinar mais para frente, tá? Então, primeiro, decore esses dois arquivos. etc pagewd, etc groups, tá? Grow. Eu acho que eu vou rear essa aula toda. Grow.
Então, esses dois arquivos. Então, se eu quiser vê-los a partir da raiz, cat /etc pagewd, ele vai mostrar aqui todo o conteúdo do arquivo pagewd, tá? Ou cat /etc group, ele vai mostrar todos os grupos aqui, tá? Então, vamos dar uma estudada no etc pagewd. Eu vou dar um grep aqui e vou filtrar somente a luz, tá? Então, aqui eu tenho o nome do meu usuário, aqui eu tenho o ID do meu usuário, tá? Então, dentro do meu sistema, o usuário tem esse ID 1000 aqui, e aqui eu tenho a pasta home do meu usuário, tá? Então, toda vez que eu crio um usuário, a pasta home dele é criada automaticamente. Então, vamos começar a criar usuários e criar grupos, tá? Para criar usuários, simples demais. add user, lembrando, eu tenho que estar como root, tá? Ou digitar o sudo na frente do comando se eu tiver com outro usuário, no caso da gente aluno. add user, eu vou botar aqui Denis, tá? Então ele vai criar já, você vê aqui, ó, que ele cria o diretório home, ele vai criar um grupo com o nome Denis, ele vai criar um usuário com o nome Denis. Então aqui ele vai pedir para a password, tá? abc@123, abc@123, tá? E aí ele vai pedir algum nome. Então eu vou botar esse nome aqui, Denis Alexandre, para vocês verem aonde vão essas informações, tá? Room name, o número da sala, eu vou botar 300. O número do telefone, 222-3344. O número do telefone residencial, 222-5566. E qualquer outra informação, vou botar aqui, coordenador de informática, tá? Feito isso, ele vai perguntar se essas informações estão corretas. Se eu der o Enter, por padrão, ele entende que eu estou dando yes. Então, o que está em maiúsculo aqui, ele entende como padrão. Então, ele já criou um novo usuário. Vamos ver essas informações desse usuário. cat /etc pagewd grep Denis. E aqui vai estar o usuário Denis, o ID 1001. Aqui estão aquelas informações que eu coloquei, ó. E aqui está a pasta home do usuário Denis, tá? Então, eu vou criar um outro usuário, add user Alexandre, tá? Vou criar mais rápido aqui, sem colocar as informações. Não vou colocar nada aqui. Está criado o usuário Alexandre aqui também, tá? Então, eu tenho dois usuários novos, tá? Denis e Alexandre, beleza? Então, eu vou criar alguns grupos agora. Tão simples quanto add group, eu vou criar um grupo chamado informática, vou criar um grupo chamado edif e vou criar um grupo chamado civil, tá? São os três cursos que a gente tem aí no IF, no campus Itaporanga. E se eu der um cat agora, /etc group, lá embaixo vai estar, ó, os três carinhas que eu criei, tá? Então, muito simples, criar usuário. No final, eu vou deletar tudo isso e vou ensinar vocês como é que deleta. Então, o que foi que eu fiz até agora? Criei dois usuários e criei três grupos, tá? Então, eu tenho esses caras e eu vou fazer o seguinte. O usuário Denis, eu quero colocar no grupo informática e civil, tá? Então, o usuário Denis eu quero colocar dentro desses dois grupos. O usuário Alexandre, eu quero colocar dentro somente do grupo edif. Então, como que a gente faz isso? Tá? Eu já criei os grupos, já criei os usuários, e aí a gente vai aprender um outro comando agora chamado usermod. Tá? Usermod é para trabalhar com os usuários, tá? Trabalhar com os usuários e basicamente manipular os grupos que esses usuários fazem parte. Existem outras coisas também, tá? Mas por enquanto é isso. Então vamos lá, usermod -a minúsculo e g, depois eu explico o que significa, tá? Basicamente o A, vamos adicionar esse cara e o R aqui vai remover, e aí eu coloco os grupos que eu quero, tá? Então Denis vai estar em informática, vírgula, civil, são os dois grupos que eu quero que Denis faça parte, tá? E aqui no final eu coloco o usuário que eu quero que faça parte desses grupos, tá? Então, vamos mudar agora o usuário, colocar o grupo edif aqui agora, edif, e aqui vai ser o usuário Alexandre. Beleza? Então, como que eu faço para ver quais grupos o usuário está? Comando group e o nome do usuário, tá? Groups, desculpa, aqui é no plural, groups.
Então, tem o usuário Denis, que ele faz parte do grupo Denis e do grupo Users, isso é automático, quando eu criei lá com a ADD User ele já adiciona, e eu tenho o Denis aqui dentro de informática e dentro de civil. Então, se eu vier Groups agora e colocar Alexandre, tá? Eu vou ter Alexandre dentro do grupo Alexandre, que quando eu crio o usuário, já crio o grupo e adiciona, o grupo Users, que é padrão, e o grupo Edif, tá? Então, o comando, isso aqui, ó. Usermod -AG, informática, civil, Denis. Então, se eu quiser remover Denis do grupo civil, eu quero deixar Denis apenas no grupo informática, eu troco esse A por R e tiro o grupo. Eu quero deixar Denis apenas em civil, né? Então, eu vou tirar Denis aqui. Aliás, quero deixar Denis antes como informática, né? Então, eu vou tirar Denis de civil, tá? Então, eu tirei Denis de civil. Se eu vier aqui grupos, Denis agora faz parte somente de informática. Quero tirar Denis de informática. Então, coloco o grupo que eu quero tirar quando tiver a opção "-R" aqui, ó, "-R". Então, aqui eu vou botar informática, tá? Então, se eu vier grupos agora aqui, Denis não faz parte mais de nada. Quero adicionar Denis em todos agora. Então, "-A" aqui, ó, o R é para remover, o A é para adicionar. Informática, Edif e civil. Se eu vier no grupos agora aqui, Denis faz parte de todo mundo. Ah, quero tirar Denis de Edif. "-R" e tiro Edif aqui, ó. Deixo só Edif. Quando eu der o grupos agora, Denis não faz mais parte de Edif. Tranquilo? Simples assim, não tem muita dor de cabeça, tá? Então, basicamente, grupos de usuários é isso. Então, aqui eu removo o cara. Se eu quiser agora, por exemplo, trocar de usuário, estou com o root aqui, vamos supor, eu vou sair do root aqui, ó, vou voltar para aluno e quero entrar com o usuário Denis. Sul-Denis, ele vai pedir a senha de Denis, abc@123. Se eu digitar agora o rua.me, eu estou com o usuário Denis. Se eu quiser entrar com o usuário Alexandre, Sul-Alexandre, ele vai pedir a senha de Alexandre, abc@123, estou com o usuário Alexandre dentro do meu sistema operacional. Tranquilo? Beleza? Vamos imaginar o seguinte agora, eu quero alterar uma senha. Para alterar a senha, estou tentando logar e não estou conseguindo. Tá? O usuário que eu criei está tentando logar e não está conseguindo. Está tentando acessar o recurso e não está conseguindo porque está com a senha errada. Então, eu saio daqui, eu volto lá para o root. Tá? Deixa eu ver aqui, eu acho que eu errei aqui. Tá aqui, ó, sul. Volto lá para o root e eu quero alterar a senha de Alexandre. Tá? Então, comando paz-wd, o usuário, Alexandre, ele vai pedir a nova senha. Então, vamos botar aqui, abcd@1234. Enter, abcd@1234. Feito isso, o password de Alexandre foi alterado, tá? Beleza? Tranquilo? Então, se eu vim aqui agora, só recapitulando, add user, adiciona o usuário, add group, adiciona grupos, tá? Eu tenho usermod -AG, G maiúsculo, para adicionar o usuário a um grupo, e usermod -RG para remover o usuário do grupo. Para alterar a senha do cara, faz WD. Para ver o usuário que eu estou logado sem querer olhar o arroba. Amigo. Beleza? Então, esses foram os comandos iniciais que a gente usou. E aí eu preciso agora deletar o usuário, tá? E aqui eu quero que vocês prestem atenção no negócio. Se eu vier aqui, ó, na pasta /home, né? Estou no /home aqui agora, estou só no /home, e aqui tem as pastas dos meus usuários. Eu tenho um usuário aluno, que foi criado junto com o sistema operacional, o usuário Denis, que eu acabei de criar, o usuário Alexandre, que eu acabei de criar. Então, se eu vim aqui, cat, etc, page.wd, grep, Denis, ele vai ter as informações de Denis. Se eu vim aqui, del user, para deletar o usuário, del user, Denis, ele vai deletar o usuário Denis, mas ele vai manter a pasta home do cara. Se eu vier aqui e der um cat agora no page.wd, não tem mais o usuário Denis. Como que eu faço para remover a pasta ao deletar o usuário? Vamos testar com o Alexandre aqui agora, tá? Se eu vier aqui, ó, del user, -help, ele vai mostrar o help do comando del user. E eu tenho essa opção aqui, ó, -remove home,
ou menos remove all files. Então, eu posso deletar todos os arquivos que estão associados a esse usuário Alexandre, tá? Então, vamos testar. Lembrando, ó, no del user Dennis ele não removeu, vamos testar com o Alexandre agora, tá? Del user, menos, vamos botar só o remove home, tá? Remove home, usuário Alexandre agora. Então, quando eu der o enter aqui agora, ó, ele vai deletar o usuário. Se eu der um ls aqui, não tem mais a pasta Alexandre, tá? Nesse caso aqui, essa pasta Denis, eu tenho que remover manualmente, rm-rf Denis, aí agora ele vai remover. Beleza? Se eu quiser deletar o grupo, tá? Se eu der aqui um cat/etc grupo, vai estar lá os grupos aqui em formato que é diff civil, não é isso? Se eu vier aqui agora, colocar aqui del group é diff. O usuário, o grupo é diff, foi removido, não tem mais aqui o grupo é diff, tá? Então, bem simples, add user adiciona, del user remove. Add group adiciona, del group remove, tá? Então, esses foram os comandos que a gente aprendeu. Bem simples, é praticar. Pausa o vídeo, volta o vídeo, não tem muito mistério não, tá? Deixa eu só voltar a tela aqui agora, para a gente entender como isso funciona. Então, pausa o vídeo, olha direitinho. Eu não gosto de fazer vídeo muito longo, esse já ficou um pouco longo, mas a ideia é essa, tá? Então, decore esses comandos, pratica esse direitinho, vê como isso funciona, cria na tua máquina, deleta, remove, bota em grupo, tira de grupo, faz um escambau. Próxima aula a gente vai trabalhar permissão de acesso. Então, ó, criei minha estrutura de diretórios, criei meus arquivos, criei meus grupos, criei meus usuários, adicionei os usuários no grupo. Então, eu preciso agora dizer quem pode acessar o quê, tá? Qual usuário pode acessar qual pasta. Então, essa é a próxima aula. Um cheiro no coração e até a próxima.